Fala aí pessoal, tudo bem? Instrutor Dias. Pessoal, eu vou falar um pouco aí do que eu conheço, uma parte do que aconteceu nessa inserção sobre Israel, a parte que se tange o Mossad, tem muita coisa aí na rede. Pessoal, eu já fui mais de 10 vezes para Israel, fui 7 vezes fazer curso, 2 vezes fui a contratos lá. Tenho muitos amigos lá, tanto na Força de Defesa de Israel, quanto nas Forças de Segurança, que são coisas diferentes, né? O pessoal conhece muito aquele seriado Falda, aquele seriado da Léo Smith Tarravin, né, que pertence ao Yamas, que não tem nada a ver com as Forças de Defesa de Israel. Então, assim, o Mossad, que atuou lá no Irã, né, e eu nunca lá, em toda a minha vivência lá, tem muitos amigos lá, nunca conheci ninguém do Mossad. Eu acho engraçado que aqui no Brasil, não, eu conheço um cara do Mossad. E eu que fui para lá várias vezes e não conheço ninguém. Mas, deixa isso para lá. O Mossad ele é muito compartimentado, entendeu? Um amigo meu fala, Dias, ninguém fala que é do Mossad, né? Porque senão o cara pode ser assassinado. E o que é um Mossad? O Mossad é um serviço secreto de inteligência de Israel, tá? Ele é especializado em operações de espionagem, coleta de informações, sabotagem, eliminações de alvos, entendeu? Principalmente fora do território israelense, né? Ele atua como recrutamento como é que se fala? De ativos, né? No caso de estrangeiros, faz operações clandestinas. O Mossad ele entra na guerra cibernética, manipula informações, enfim, execuções seletivas de inimigos do Estado. Salvo o exemplo aí que aconteceu no caso do 11 de Setembro Negro, né? Então, a principal missão do Mossad é proteger o Estado de Israel, entendeu? Por meio de ações preventivas, né? Ações preventivas você também protege, né? Operando de forma encoberta em qualquer parte do mundo, entendeu? Então, o Mossad, né, que é um serviço de inteligência, e Israel também tem outros serviços de inteligência, como o Amman, como o Shin Bet, o Shin Bet é interno, o Amman é inteligência militar, né? Ele tem, como é que eu vou te dizer assim, uma estrutura extremamente compartimentada, que é dividida em subgrupos. E aí você começa a entender como é que o Mossad trabalha. Pessoal, veja bem, eu estudei muito sobre isso. Não conheço ninguém no Mossad e eu não conheço nenhum israelense que falou para mim que é do Mossad. Então, eu estudei bastante sobre isso, uma coisa que eu adoro Israel. Então, vou tentar esclarecer alguns pontos que eu conversei com outras pessoas, claro que o amigo me explicou sobre o que é lá, sobre o Mossad, beleza? Então, vamos lá nas funções que são conhecidas, né? E tem literaturas explicando sobre isso, tem vários livros aí sobre o Kidon e outras coisas mais. Então, a estrutura principal do Mossad e seus subgrupos, eles se dividem entre aspas, departamentos, tá? O Mossad ele tem desculpa aí o termo aí, meus amigos israelenses, o Tezomet, né? Tezomet, que é a operação de campo, né? Ele atua recrutando, né? A função dele é fazer o recrutamento e gerenciamento de agentes humanos, fazer o UMAIC no exterior, né? Ele faz aqueles contatos, tem os seus informantes locais, recrutativos, entendeu? Provavelmente lá no Irã aconteceu esse recrutamento de ativos estrangeiros, né? E também faz a coleta direta de informações. O perfil de um cara desse são caras que são disfarçados, como diplomata, jornalista, empresário, pode ser médico, advogado, padeiro, pode ser o que for. Tá? E muitas vezes eles atuam em países hostis, principalmente, né? O caso do Irã, provavelmente. Tá? O Cesareia, né? O Cesarea, não é Cesareia, que Cesarea, termo correto. É uma unidade de operações especiais, só que eles são ações diretas, / execuções, né? São operações encobertas, sabotagem, assassinatos. Tá? São 2 unidades que vocês vão saber que são como manga, né? Eles atuam diretamente em eliminações de alvo, né? São conhecidos por execuções seletivas de inimigos de Israel. Existem vários exemplos aí na história do mundo moderno, né? Eles também atuam como sabotagem de infraestrutura do inimigo, operações secretas com risco de exposição. Tá? E o perfil de um cara, de um operador desse, né?
é um perfil, né, que o cara seja especialista em disfarce, infiltração, eliminação silenciosa. O cara tem que ser perito em explosivo e mestre em CQB, né? Então, um dos exemplos históricos que eu lembro, assim, cara, tem a Operação Iran Gate, Operação Vingança, que foi a operação que matou os atletas, que vingou os atletas que foram mortos em Munique, né, na caça do Setembro Negro, né? Aí nós vamos para Tissafarim, mano, que é uma equipe, eu consideraria uma equipe de guerra assimétrica, né? Uma equipe de operações não convencionais, né? Ela trabalha com inteligência técnica e cibernética. A função dela é guerra eletrônica, cyberinteligência, sabotagem tecnológica, manipulação de sistema, cyberataques, né? Basicamente isso, né? E ela trabalha, a atividade dela principal é o hackeamento, né? Para você ver, o Mossad ele é todo subdividido, né? Ele tem o hackeamento, sabotagem de centrífugas nucleares, por exemplo, né? Que aconteceu no Irã, isso já tem um tempo, espionagem eletrônica e, enfim, hoje em dia é um mundo. Tem o Lorma Psychology, né? Que é a guerra psicológica, são os agentes que são treinados para isso, né? Aí eles também têm aquela propaganda negra, né? Ou são operações de desinformação, criação de narrativas falsas, manipulação de opinião pública, atividade de divulgações de informações falsas em mídias estrangeiras, entendeu? Eles também trabalham com plantação de documentos e criação de narrativas falsas para desestabilizar regimes, né? E isso eles estão tentando fazer com certeza no Irã, beleza? E aí, pessoal, a gente vai para Tevel, né? Que essa é um departamento que é ligações diplomáticas secretas. Esses caras trabalham muito no exterior, né? E eles mantêm aqueles canais sigilosos e comunicações entre Israel e países dos quais Israel não tem muitas relações diplomáticas oficiais. Um grande exemplo disso aí pode ser Israel antigamente com a Arábia Saudita, hoje não. Até mesmo com o Irã, né? E por aí vai. Então eles fazem mediações secretas, negociações de paz clandestinas, né? Comunicação com governos árabes ou islâmicos de forma não oficial, tipo, eles fecham uma comunicação velada, né? Aí nós temos o Amana Meida, que é uma equipe de análise, são os analistas. Isso mesmo, Amana Meida. É uma equipe de análise de inteligência. Perdão o termo correto, mas depois eu vou botar na descrição o nome de cada equipe, tá? Ela processa informação que é coletada pelo Mossad, entendeu? E gera relatórios, ela recebe um dado e gera relatórios, né? Transforma aquele dado em informação e faz aquela elaboração de perfis de ameaças, né? Semelhante, é muito semelhante assim ao que os analistas da CIA e do MI6 inglês fazem. Então a gente também tem o NIVIOT, né? Que é a inteligência de fonte aberta, né? A NIVIOT é uma unidade muito peculiar, porque ela coleta informações tipo da mídia, da TV, da internet, documentos públicos, e ela faz um apanhado disso tudo, fazendo um monitoramento das redes sociais, jornais, publicações, jornais internacionais, rádio, TV, enfim. Ela gera também, busca os dados e formula as informações para assessorar o governo, né? Assessorar a direção do Mossad e o Mossad assessorar o governo, né? Tem a Kashek, que é a vigilância técnica e também operacional, né? Ela instala escutas, faz vigilância de alvo, acompanhamento físico, intercepta comunicações, faz aquela escuta, né? E faz um monitoramento de pessoas de interesse em tempo real, por exemplo, faz instalação de microfone, põe aquele GPSzinho lá, bota aquela câmera, entendeu?
Então eles fazem o levantamento em tempo real de qualquer pessoa. Aí essa outra eu conheço bem, que é a Metsada, né? Eu não erro nem na pronúncia, que é uma equipe de operações especiais, mas é uma equipe de operações especiais bem interessante, né? Ela trabalha com logística e suporte operacional, né? A função da Metsada, né, é o apoio logístico, né, às operações clandestinas e movimentação de agentes, extração de ativos, apoio nas zonas hostis, ou seja, a Metsada ela fornece todo aquele apoio para as equipes de ação direta, né? Também ela faz a atividade de fornecer documentos falsos, transporte seguro de agente, ou seja, passaporte falso, identidade falsa, carteira de habilitação falsa, e também rota de exfiltração, beleza? E a que eu mais gosto, que é a KIDON, que é a Unidade Secreta de Israel. Ela faz parte da Ksária, né? Mas tem uma operação autônoma. KIDON significa baioneta ou punhal, tá? Ela trabalha com a eliminação física de alvos de alto valor, tá? Então as atividades delas, né, são assassinato seletivo no exterior, ataques com explosivos, envenenamento, pode utilizar sniper, emboscada, ou seja, verdadeiro inferno. E cara, normalmente o perfil dos operadores é extremamente, como é que se fala? São caras extremamente treinados, né? Normalmente eles são das forças especiais israelenses, como Sérgio Macau, Saudade, Góis, Yaman e por aí vai, né? Eles têm treinamento avançado em operações clandestinas e eliminação de alvo. Cara, operação clandestina não é para qualquer um não, cara, entendeu? Não é para qualquer um. Como é que eu vou te falar assim? É uma atividade em que o cara só conta com o suporte dele ali, cara. É muito fácil você encher o peito de brevê, fazer uma operação que tem um suporte do caramba. Agora vai lá, você 4 cabeças, só é você e os 3 ali, irmão. Entendeu? Então, pessoal, isso é uma parte rápida, né, sobre as subdivisões do Mossad. Claro que muitas das coisas eu aprendi lendo livros e outras eu conversando com amigos meus de Israel, mas eu volto a salientar. Cara, já fui muito para Israel, tenho muitos amigos israelenses e nenhum dos meus amigos, seja eles aposentados e tal, nenhum falou que era do Mossad. Eu nunca conheci ninguém que falou para mim que era do Mossad, a não ser que no Brasil eu já vi várias vezes, não, era do Mossad, eu ficava olhando assim, beleza. Eu guardei muito que um grande amigo meu, não vou ficar citando nomes aqui, que eles não gostam quando você está falando sobre essa parte, o israelense é muito fechado nesse ponto, mas ele falou para mim assim, Dias, ninguém que é do Mossad vai falar. Quem é do Dudevan, por exemplo, não fala, que dirá do Mossad. Entendeu, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido como é o Mossad, como ele é subdividido. Ele realmente atuou nessa operação do Irã, mas com certeza muitos desses ativos estrangeiros também ajudaram, quase que vou estimar de 70% a 80% dessa operação, beleza? Principalmente no lançamento de mísseis Spike, por exemplo, tá? Que tem tecnologia Fire and Forget. Essa guerra do Irã, o Irã não tem chance de vencer. A força aérea iraniana é totalmente obsoleta. Ela tem F-14 da década de 70. Os MiGs são da Guerra Fria. Não tem como vencer caças de última geração como o F-35 Adir, que é diferente do Lightning americano, os F-16 Sufa e os F-15 Striker Ram. Todos os caças israelenses são adaptados e transformados em Israel para operar na área do Oriente Médio. Beleza, pessoal? Tamo junto, espero que vocês gostem dessa informação. Qualquer coisa me chama no direct. Brasil.